Fala pessoal, tudo jóia? Peter do Evo. Estamos aqui com uma mesa redonda, um bate-bola aqui, muito bacana, né? Com vários clientes nossos, aí, clientes que já conseguiram, clientes mais antigos que estão no mercado há muito tempo, clientes que já chegaram, mas todos esses empresários que estão aqui têm um case de sucesso, já viraram uma rede de academias, cada um com a sua história. E a ideia é aqui convidar esses empresários aqui do nosso setor para falar um pouquinho com você que está aí do outro lado, que está ou com uma academia, ou está pensando em empreender, os desafios desse setor de fitness, né? Passando por uma pandemia recentemente. E esses projetos aqui, a gente vê projetos que passou pandemia, óbvio que todo mundo sofreu com isso, mas são as unidades que de fato passaram por isso, estão hoje prosperando, abrindo novas unidades. Então esses empresários estão aqui com a gente para discutir um pouquinho a filosofia de trabalho deles, o modelo de negócio deles. Se você está do lado, até conhecer o projeto deles, porque você está com uma dificuldade, e aí tem um projeto aqui que tem a ver com você, que tem a ver com o seu negócio, você também poder conhecê-los um pouquinho mais e participar, talvez, por que não, de uma rede como a deles. Enfim, cada um tem modelos de franquia aqui diferentes, né, e unidades próprias, mas esse é o bate-papo. Queria agradecer muito a presença de vocês aí, né? Então, para a gente começar, né, e todo mundo se situar, até para vocês aí se conhecerem, né? Ninguém é concorrente aqui, tá, pessoal? Eles vieram aqui de braços abertos aí para poder compartilhar aí as ideias dele, para justamente ajudar todo mundo que está aí ouvindo a gente. Então, se vocês puderem se apresentar rapidamente aí, unidade de vocês, quantas unidades estão, onde vocês estão, e por que vocês abriram a academia, né? Por que vocês estão nesse setor, eu acho que seria legal. Podemos começar, Léo, com a live aí? Meu nome é Leonardo, sou da Rede Live Academia Manaus. Nós hoje temos 28 unidades, né? Eu sou o gestor da rede, eu não sou proprietário, ele não pôde vir, né? Mas eu o represento aqui na rede, na roda. Eu estou há 3 anos na frente da empresa, né? Comecei como consultor, hoje eu sou gestor, tá? A nossa meta é 50 unidades próprias, todas são próprias. Então, assim, como o investidor está dentro do negócio, a gente ganha velocidade na tomada das decisões, né? Nós temos 2 modelos de negócio dentro na live, né? São unidades premium, são unidades com equipamento importado, climatizadas, né? Com ticket mais alto, e unidades que a gente chama de tradicionais, são unidades mais com pé direito alto, ventilada, né? Que são com ventiladores, né? E aí o ticket é um pouco mais baixo. Mas assim, ambos são, estamos muito bem no mercado, passamos pela pandemia, que todos nós sentimos, né, na pandemia, mas sempre nós mantivemos nosso canal de comunicação com os clientes, e o que nos ajudou na pandemia foi o débito recorrente, né? A gente tem grandes assinaturas, né? Hoje 70% do nosso negócio é assinatura, foi o que nos segurou no negócio, negociando com o cliente, pedindo para não cancelar, pedindo uma oportunidade, manter uma assinatura com a gente, para a gente não demitir funcionários, né? Manter a equipe técnica e a equipe toda da empresa. Então essa é a nossa história, né? E a gente está em 12 anos no negócio, né? Em academia, e o nosso DNA é ser bem agressivo, oferecer sempre o melhor pelo menor preço. Então a gente oferece um produto de qualidade com um preço acessível, né? Porque a gente sabe que nós estamos ainda dentro de uma crise global, né? E que a gente tentou, nesse momento, oferecer mais serviço para poder aumentar esse ticket, né? Então a gente agrega serviço de bioimpedância, avaliação física, e também estamos entrando agora com cadeira de massagem dentro do negócio, que está agregando bastante valor, né? Também estamos agregando aparelho de bioimpedância, então toda unidade premium agora tem um aparelho de bioimpedância, incluso nos planos, que a gente adquire agora o plano Plus, que está contido essa bioimpedância, né? E aí a galera compra. Nós temos hoje já 8.000 assinaturas Plus, por bioimpedância. Você paga um pouquinho a mais para ter esse serviço. Exatamente. E o cliente chega, faz a qualquer hora. Ele pode fazer quantas vezes ele quiser. E isso foi muito bom, porque a gente ganha tempo, não precisa agendar, ele chega e faz, né? Então é legal isso, né? Então essa é um pouco da história da live, né? Vamos chegar lá, tem um monte de perguntas aí. Legal, obrigado, Léo. Carlinhos, Califórnia. Legal, eu vou resumir um pouquinho mais. Do fitness aí, cadê? Manda bala. Eu tô há 30 anos no fitness, né? Eu vim, como muitos dos gestores de academia comecei como estagiário, professor, coordenador, sócio com 1% e fui comprando. A gente hoje, Califórnia, são 5 operações e a gente está situado aqui em São Paulo. Boa. Eu sou o Bruno da Skyfit.
Eu acho que eu sou o mais novo aqui, integrante da comunidade de academias, né? Quanto você tem de idade, Bruno? A nossa primeira unidade completou 2 anos agora, nesse que mês de pagar agosto. você, né? Tem? Ai, que Você bom! vai Então, Vamos beleza. lá, vamos lá. Tava me sentindo aqui meio... o novinho que chegou. Você tá 2 anos. 2 anos Com a Skyfit. com a Skyfit. E aí a gente tem hoje 11 operações funcionando e nós temos 19 unidades em obras. Provavelmente 19 em obras, Nós partimos para o modelo de franquias. Hoje é meio a meio, metade própria, metade franquias. E estamos aprendendo bastante aí, né? Já tomamos umas cabeçadas, mas... Você sempre foi desse setor ou você Não, sempre fui... Eu sou engenheiro de formação e vim de outros setores, tenho outros negócios. E aí vi o mundo fitness como uma oportunidade de negócio mesmo. Apesar de fazer academia a vida inteira e gostar do estilo de vida de academia, né? Eu sempre brinco que lá em casa eu tenho 3 filhos, a hora que eu estou estressado, minha mulher olha para mim e fala, vai treinar um pouquinho, né? Aí eu vou lá, eu já sempre tive uma academia dentro de casa, menorzinha, e aí eu vou lá e faço meu treinão, volto outra pessoa. Então tem muita sinergia quando a gente montou o negócio, que a gente acredita nele de verdade, né? Que ele tem poder de transformar pessoas, de melhorar a qualidade de vida, isso a gente sente na pele, né? Então por isso entrei no mercado e agora estou apaixonado no negócio, né, cara? Show de bola, bacana. Legal, obrigado por compartilhar. Sim. Vamos lá, meu querido, Rei Fit, conta um pouquinho aí. Então, o Brunão falou aqui que estava sentindo jogos mais jogos que sim, bom, viu? 11 meses. 11 meses, 11 meses a partir da primeira inauguração. Meu nome é Thiago Diamantino, sou sócio fundador e CEO, hoje eu estou na linha de frente. A gente está predominantemente aqui em São Paulo, mas tem uma operação em Betim, uma no Rio, e Betim, Rio, contrato de franquia assinado em Porto Alegre, né, mais ao lado do sul ali. Então, assim, até o final do ano vamos chegar em 15 operações operando, né? Hoje somos 4 operações operando, semana que vem tem mais uma inauguração, até o final do ano 15 operações. Sou engenheiro também, né? Minha formação é engenheiro, tenho outros negócios. Dá uma dica aí, tem que ser engenheiro, não vai se dar bem, né? Entrei no segmento por uma pura alinhamento de proposta. Eu já faço negócio da saúde popular, classe C e D, tem um sócio, né? Então a gente tinha a atividade física como um hobby, que é negócio, aconteceu o hobby vira negócio. E aí a gente começou a planejar esse negócio ao longo de 2, 3 anos. A outra particularidade nossa é que a gente nasceu pós-pandemia, então a gente vinha se organizando para fazer esse negócio, aí veio a pandemia e segurou um pouquinho. Assim, interessante que a hora que deu as primeiras liberdades ali pós-pandemia, a gente já foi alugar imóvel, aquela máxima, né? Entramos para dentro mesmo ao som de bombas. E estamos agora meio que ao som dos violinos aí, surfando uma onda bacana. Estou bastante feliz com o segmento também. A Rei Fit, ela é um modelo onde a gente não pretende franquear, é fazer próprias. E se houver a questão de franquias, 2, 3 ali parceiros de negócio, igual é o meu sócio, né? Para realmente, assim, pra ficar um negócio mais ali dentro de casa. Estou bastante feliz também, é um prazer conhecer todos vocês aí. E estamos aprendendo, estamos nesse formato aí, formatando o modelo, aprendendo. Está bem interessante. Boa, meu querido, obrigado por compartilhar. Aline, Daniel, Gaviões. Nós viemos em nome da Gaviões, né? A nossa família é a família Gaviões. A Gaviões, ela nasceu como negócio familiar há 48 anos. E aí foi como você falou, são academias de cunhado e não sei o que e tal, e vamos emprestando nome e tal, até que uma hora o Léo falou, não, a gente precisa organizar isso daqui, vamos colocar cada qual no seu quadrado, vamos resolver isso daqui, e a gente percebeu um boom, uma melhoria muito grande com isso, né? Muita gente querendo o nome da Gaviões, porque realmente é uma academia muito forte aqui em São Paulo. E o Léo, ele tem, né, uma estrutura diferente ali de montar as academias, um pensamento diferente na hora de montar as academias, não é só por marca de máquina e tudo mais. E foi ensinando os filhos, a Nora, sou Nora do Léo, Daniel, minha esposa, e a gente tá tocando aí, tá bem legal, tá crescendo bastante. Nós hoje somos franquias, a gente tem 2 modelos também. Temos o modelo de franqueado mesmo, temos o modelo de cotas, né, cotista. Então, o Léo já pensou na parte de cotas para ajudar os professores, que às vezes querem ter a própria unidade, mas não tem como bancar uma unidade somente. Então, entra com a parte da cota e ganha uma fatia do bolo também.
Tá sendo bem legal, viu? Tá sendo bem interessante. A Gaviões tem alguma coisa a ver com a torcida do Corinthians ou não? É uma pergunta recorrente. Imagino, né? Essa é a torcida do Corinthians? Não, mas foi antes até de ter a Gaviões da Fiel ganhar realmente peso, né? A Gaviões do Karatê começou. Entende? Mas hoje, né, quem é da Gaviões está super bem-vindo dentro da academia, quem é do Palmeiras também está super bem-vindo, enfim, todas as torcidas ali a gente é super bem-vindo. Opa, quer acrescentar alguma coisa, Daniel? É isso aí? É. Legal. Boa. Marcelão, conta aí a sua história lá do show. Não sou o mais novo, mas sou o bebê da família, porque todo mundo lá em cima. Também comecei com o Carlinhos, fui estagiário, professor, ralei. Hoje eu tenho 2 unidades lá em Porto Alegre, no extremo sul, né, da cidade. Comecei do nada, matando cachorro a grito, estagiário só se rala, né? A gente vai crescendo. Academia pequena, uma academia numa periferia, que a gente começou, né? Ticket bem baixo. Quem me conhece lá sabe que é um caso fora do comum. O Aquiel sabe da nossa história. Tinha uma academia de 400 metros quadrados, atendia 1.200 pessoas. Que loucura, fora do comum. Mas periferia, pauleira. Tinha uma rotatividade grande de gente, enfim. E aí, com o tempo, consegui abrir uma outra unidade, que ela é um pouco diferente, né? O prédio próprio, tem 1.000 metros quadrados lá de prédio. Entrei para o beach tênis, depois eu tenho beach tênis, pilates, uma série de coisas, e hoje é quase um clube, né? Bem interessante, a gente, durante a pandemia, a gente passou um sufoco de tempo, um prédio alugado, outro próprio, sou sozinho, tenho meus coordenadores, tive que tirar gente, mas hoje a Erro me ajudou muito, né? A gente não tinha um sistema de gestão tão eficiente antes da pandemia. A pandemia nos fez entender que a gente precisava. Porto Alegre teve um fechamento muito longo das unidades, né? A gente ficou muito tempo fechado lá, acho que foi das capitais do país, acho que foi a que mais sofreu. A gente chegou a ficar aí quase 90 dias fechado na primeira palavra. Desesperador. E aí a Ervo ajudou muito, né? Coisas que a gente teve que implantar. Enfim, de atender no início um aluno por horário dentro de uma academia de 1.000 metros quadrados. E aí foi indo. E hoje, graças a Deus, está voltando, a gente está conseguindo superar isso aí e eu aprendendo com vocês, espero. Pô, legal. História bacana, né, cara? Você chegou, Paulo, tu gosta de contar bastante aí, isso daí, cara. Teve bastante perrengue, né, cara? E aí, que bom que a gente tá junto agora. Com certeza, o Paulo sobre minha vida. Tamo junto, cara. Vamos nessa. Boa, que legal, cara. Eu tô com uma pergunta aqui pra vocês, turma. Tô aqui mexendo no meu celular, não é porque está ainda só pra fazer um roteirinho aqui. Se vocês tivessem um aprendizado, na verdade, compartilhar com a galera um perrengue que vocês passaram na pandemia, algo que mudou no business de vocês e que hoje faz um grande diferencial. Vocês lembram de uma coisa legal aí, uma coisa que ficou na unidade, né? Você comentou acho que da recorrência. Se vocês colocaram no meio da pandemia a recorrência ou já tinha? Já tinha. Mas alguma coisa que, cara, vocês passaram por esse bocado, você não falou, né, de sistema, mas alguma outra coisa que vocês acham que perpetuou, que veio da coisa boa da pandemia, né? Porque foi uma catástrofe, né? E a recuperação dos negócios estão vindo. Tem alguma coisa que vocês lembram que aconteceu ali, que, cara, espremeu o negócio, que vocês saíram mais fortes aí para compartilhar com a turma? E é o diferencial hoje do grupo de vocês? Olha, no meu caso foi o check-in, né? O check-in que a gente não tinha, a academia era livre, entra quando quiser, a hora que quiser. E aí quem tem academia sabe, tem segunda, terça-feira, tem um fluxo maior de gente e outros horários. A gente obrigando os alunos a fazerem, e a gente conseguiu estruturar quantas pessoas a gente atendia por horário, quantos professores eu tenho que ter em cada horário para atender os alunos. Isso aí entrou, ficou e não sei mais. E hoje todos os nossos clientes, todo mundo gosta, porque sabe que vai ter 10 na aula, 20 na musculação. A gente limitou e consegue ter um número de professores para atender aqueles clientes da maneira que precisa, né? Essa outra academia que a gente chegou a ter 1.200 alunos lá, era 100, era uma briga para fazer uma aula onde cabe 60 pessoas, se matava. Hoje o check-in não existe. A galera faz o agendamento um dia antes. Para mim isso foi uma boa. Boa, legal. Eu acho que da Gaviões,
não estou me recordando agora com relação à pandemia, assim, algo muito interessante. Mas a gente teve um problema muito grande, né? Que dos caminhoneiros, parou um monte de caminhoneiro e tudo mais e tal. E na época eu estava fazendo coaching com a Marinês Pereira, isso. E eu estava muito desesperada porque eu estava vendo que o nosso número de crescimento deu uma estagnada assim muito grande. Eu geria 2 unidades, a unidade de Tremembé, na Zona Norte, e a unidade de Perdizes. E na época eu falei assim, a gente não está alcançando nosso número, né? A gente aumentou só 18% com relação ao faturamento do ano anterior. E aí ela falou assim, você tá doida? Você tá maluco? Você tá fora do mercado, você não tá entendendo. A maioria das academias ou tá fechando ou tá menos 40%. E você tá achando que você tá mal? Você não tá mal, você tá muito bem. E aí foi aonde entrou aquela coisa de tipo, analisar dados, analisar fatos, analisar o mercado. Porque até então, como é uma empresa familiar, a gente só discutia as coisas da família, né? O senso que a família tinha com relação aos números. Então, tipo, exatamente. Então, olhar um pouquinho mais para o mercado, avaliar dados, né? Ter esses dados em mãos, eu acho que é sensacional. O Evo ajuda muito nisso, né? A gente, como o Daniel, ele tem mais amizade com o pessoal da Evo, então, em diversos momentos, entra em contato, troca uma ideia, né? Conversa um pouquinho ali para saber, poxa, será que está realmente muito ruim? Será que a gente está enxergando com um olhar pessimista? Como é que está sendo? Então, essa análise de dados foi um aprendizado, mas né, foi anterior. Não consigo me recordar de nada de agora, mas vou buscar. Vocês recuperaram o número de ativos pré-pandemia já? Ou ainda está um pouco abaixo? Ultrapassou, assim, tá um número gritante. Tá lindo de se ver, né? A gente realmente tá muito feliz com os números. Eu não sei, eu acredito que o mercado fitness esteja mostrando isso após pandemia, porque o pessoal tá muito afim de buscar saúde, de prevenção, né? Pelo menos a gente tem notado assim, um número crescente absurdo. A gente pode falar? A gente vai inaugurar a unidade de Fortaleza agora dia 29. E Fortaleza já alcançou mil alunos ali antes de inaugurar. E, tipo, batemos o número hoje, inclusive, né? Parabéns. Obrigada. É a primeira unidade fora de São Paulo, vai ser a maior academia de Fortaleza. Então a gente está super feliz, né? Os números estão realmente a nosso favor. Graças a Deus, o pessoal está realmente voltado aí para a saúde, para prevenção. A gente está muito feliz com isso. O Thiago comentou, né, Thiago? A gente estava falando aqui também, está inaugurando unidades aí com 1.000 alunos antes de abrir também, né, cara? A gente inaugurou ontem Ferraz Vasconcelos com 1.200 alunos. Betim está em pré-venda, 5 dias de pré-venda. 5 dias não, vai fazer uma semana agora, segunda-feira, 700 alunos. A gente nasceu pós-pandemia, né? Então eu tenho pouca coisa para contribuir, mas assim, a minha leitura é o seguinte: se você esperar o momento certo das coisas no Brasil, você não faz nada. Então a gente tem essa ideia, e uma coisa que ajuda muito a gente, assim, é planejamento. Eu planejei RFI 2 anos. Planejamento, e no detalhe de verdade, a gente vai no detalhe de verdade em tudo. Números, fatos e dados, a Evo, né? Estamos com a Evo também por conta disso, né? Quando a gente foi para o mercado procurar uma solução em sistema, a gente foi muito no detalhe e decidimos, e em algum momento a gente sentou e disse o seguinte: vamos criar o nosso sistema, né? Porque a gente já tem um relacionamento muito forte com esse negócio de saúde, e a gente decidiu que a gente queria gastar energia no nosso core business, que é fazer academia. E estamos muito felizes com a Evo. E assim, o grande aprendizado é isso, é planejamento e equipe. A gente está formando uma equipe assim, de alta performance mesmo, investindo pesado em pessoas, dando oportunidade. Grande, assim, a gente tem uma estrutura muito enxuta de back-office, mas as pessoas que estão lá vieram da base. Então está sendo construída do jeitinho que a gente entende que a gente quer fazer refit. Então esse é o nosso aprendizado de todo dia que a gente vai colocando na prática. Show de bola. E lá, Brunão? Nós também temos a mesma história. No começo, a primeira operação
ela iniciou no primeiro dia que liberou o pós-pandemia aí, que foi, seja, pode treinar de máscara, com agendamento, aquela coisa toda. 15 pessoas dentro da academia de 2.000 metros, né? Aquela coisa que a gente viveu, né? Então a gente iniciou aí, a obra estava pronta, nós travamos a academia e esperamos. Então a gente também não tem uma experiência anterior, né? Não tem. Mas os números nossos também estão, acho que, seguindo aí a linha das academias, estão tudo bombando, tá gostoso. As inaugurações também iniciam já com muitos alunos, né? Então isso está legal. E eu tenho visto, por frequentar mesmo a academia, é o número de 60 a mais, né? Dos idosos nas academias. A gente acabou de inaugurar uma unidade aí uma semana, 2 semanas atrás, e aí o coordenador da unidade veio falar, cara, eu não aguento mais ensinar a ligar a esteira, né? Como assim? Falou, pessoas que nunca andaram na esteira. Parece né, que a gente não vive isso daí, todo mundo já andou numa esteira. Mas não, um monte de senhorzinho que nunca andou numa esteira e quer aprender aquilo lá. Então eu tô vendo que nosso futuro aí, tem muita gente que nunca treinou, fora aqueles caras que quem já vivia no mundo fitness, mas muita gente que nunca treinou e vem buscando qualidade de vida realmente, saúde, né? Então acho que nós todos aqui vamos surfar uma bela onda aí nos próximos anos. Né? Já falar de futuro já, mas legal. Como você já adiantou algumas coisas aí, como vocês estão vendo o futuro. Carlinhos, quer compartilhar? Acho que você tem um negócio muito legal que eu conheço de perto, cara. Eu acho que foi muito bom que você comentou, cara, a questão de ter o departamento de vendas online na academia. Nós temos uma rede que tem as equipes de venda das unidades, né, e tem aquela equipe que vende online, que só faz isso o dia inteiro, né? E acho que isso aí foi uma coisa que ajudou bastante vocês lá. E como é que tá isso hoje lá? Tá indo bem? Na realidade, Peter, acho que a gente tem algumas coisas que são importantes, principalmente para o gestor, né? Porque quando a gente olha, né, a nossa realidade aqui, que acaba tendo, né, várias unidades, você acaba tendo um back office por trás para poder estruturar, poder fazer as coisas, que é uma realidade muito distante da grande maioria do mercado, né? E eu acho que assim, o digital, né, a venda online, ela foi uma perna, mas uma perna construída por um processo anterior. Acho que a grande coisa de aprendizado que eu trouxe da pandemia, que assim, muitas vezes aquela coisa que você não percebe até que aconteça, é a organização que a empresa tinha para passar por isso. Né? Como eu falei, pegando um pouco do Marcelo, a gente que vê dessa coisa de que você começa como estagiário, professor, você é acostumado a entrar numa relação de jeitinho, você vai fazendo as coisas, a coisa vai crescendo e você vai adaptando as coisas, vai fazendo as coisas e, cara, e não planeja nada, não faz nada de maneira organizada, né? E quando chegou a pandemia, a gente tinha tudo estruturado. Né? Você sai de uma relação, cara, que você tem todo mundo certinho dentro da sua empresa, aí você tem condições de pegar os benefícios que o governo dá para fazer isso. Então você conseguiu, através dessa relação, porque muitas vezes as pessoas, pô, eu vou organizar, eu tenho que pagar imposto, eu tenho que não sei o que. Pera, desculpa, a gente vive no Brasil. Então isso faz parte do país que a gente vive, né? Então, ou seja, eu sempre falo isso, pode parar de dar desculpa e pegar uma fala, você falou uma coisa que é perfeita, pô, a gente não espera as condições adequadas para fazer, né? Eu sempre falei isso, cara, pô, agora vamos ver que governo que vai ganhar. Não, cara, o governo nunca me deu nada, se eu ficar esperando alguma coisa do governo, eu nunca vou andar na minha vida, né? Então acho que a primeira coisa foi essa, foi a organização. Então para todo gestor, eu acho que tem um momento que você precisa entender o seguinte: você é muito mais que um funcionário caro dentro da tua empresa, você precisa ser um gestor da sua empresa. Quem é perna não é cabeça dentro do seu negócio. A Marilis fala muito isso, né? Então, eu acho que, e quando a gente fala dessa virada de chave, é uma virada de chave que não precisa ser rápida, ela precisa ser de maneira homeopática, mas precisa ter isso dentro do cerne da empresa, cara, eu preciso chegar lá. Talvez eu não vou chegar em um mês, não vou chegar em 2, talvez eu vou chegar no ano, mas se eu não começar hoje, eu não chego lá. E aí você entra no digital, que foi uma relação que pra gente, acho que foi assim, um ponto crucial na pandemia, o Peter. Primeiro foi a facilidade que o Evo trouxe da gente poder vender online, né? Então, diferente da pessoa vir à academia para poder fazer qualquer coisa, eu tinha um link que eu enviava para essa pessoa, a pessoa ia lá fazer o processo de compra dela e isso facilitava muito a nossa relação, como facilita até hoje.
Hoje a gente tem uma equipe que trabalha de home office gerando vendas para a academia. A pessoa ela não precisa estar dentro da academia, não é uma pessoa que está ali no momento ali do dia a dia, né? Uma equipe à parte que hoje favorece em torno aí de 12, quase 15% do resultado de uma operação, estando trabalhando da casa dela 4 horas por dia. Né? Então, muitas vezes podendo cuidar do filho, podendo fazer as coisas dela, comissionado. Então, ou seja, isso graças ao Evo. Se a gente não tivesse o Evo, como que essa pessoa poderia fazer um processo de venda? Né? A pessoa que ia ter que ir na casa dela para poder comprar. Né? Então, durante a pandemia, a gente fez muito isso. A gente criou uma comunicação de forma digital muito agressiva. Né? Isso reverteu, porque a gente também, como vocês, né, hoje a nossa base está 25%, quase 30% maior do que a gente tinha pré-pandemia. Está maior também. Porque a gente investiu muito nessa relação de entregar conteúdo muito forte, e aí a gente começou a ter pessoas de outras academias consumindo o nosso conteúdo. E aí quando voltou a pandemia, eu falei, pô, cara, gostei desses caras aqui, eu vou para lá. Né? E aí a gente conseguiu mapear isso também, traquear isso de uma maneira que a gente trazer esse cara, de algum momento, entrar em comunicação com ele em cima disso. Então, esses eu acho que alguns aprendizados que durante a pandemia foram fundamentais. Você continua com o produto digital ainda? Continuamos. Uma ferramenta de atração. Na realidade, a gente usa isso como... Né, tem um ditado que a gente usa o seguinte, né? O nosso objetivo hoje é estar presente mesmo distante na vida do nosso cliente. Não importa a forma. Então, assim, a gente tem que, de uma forma ou de outra, mesmo que ele não esteja na academia, que ele esteja em Porto Alegre, que ele esteja em qualquer lugar do Brasil, ele esteja usando a academia para treinar, para fazer qualquer coisa. Então, a gente está modulando isso ainda, mas vai ser um add-on que a gente vai criar. O cara paga mais R$ 5,90, R$ 6,90 a mais, aumenta o ticket dele muitas vezes quase em 10%, e ele tem a possibilidade 10% do seu ticket. E ele tem a possibilidade de usar a academia onde ele estiver. Então, essa é uma dos produtos que a gente está incrementando aí como ferramenta incremental para aumentar o nosso ticket médio mensal. Boa. E lá, na larga? Eu acho que a pandemia nos ajudou muito a digitalizar as coisas, né? Eu acho que muita gente não comprava online, passou a comprar pós-pandemia, até por insegurança, questão do vírus que ainda não acabou, né? Então, a gente começou a investir no online também pós-pandemia. Hoje a gente vende mais de 1.000 planos online por mês. 1.000 planos? 1.000 planos por mês online, tá? Então acaba sendo uma fatia muito boa, né? E ele só finaliza na recepção a questão da digital, né? Mas todo o processo é online, né? A gente vende bastante assinatura, no caso só assinatura online, né? E Manaus, antes da pandemia, não tinha sazonalidade durante o ano, olha, incrível que pareça. Não existia janeiro e julho sazonalidade. Então era full o ano todo, né? Desculpa, a sazonalidade de vocês é às 3 horas da tarde, na hora que chove, mas depois passa e acabou, né? E aí agora em julho agora nós presenciamos a primeira sazonalidade de Manaus, né? E aí fez com que a gente se organize agora mais para janeiro, né? Porque pegou a gente de surpresa, né? Então a gente agora mudou, então pós-pandemia mudou o cenário de academia, né? Eu acredito que vamos ter mais adeptos por causa da pandemia, pela questão da saúde e até os sequelados, né? Hoje a gente encontra muita academia pós-pandemia, pessoas que têm problema cardiovascular, problema de locomoção, de sequela de pandemia, então a gente encontra muito isso em academia hoje, né? E é como falou, o público idoso está frequentando mais, né? Também, aquele público que não é a primeira experiência com academia, e aí a gente criou, a gente tinha uma questão toda digital de treino, né? A gente voltou agora com papel para iniciante, para poder dar uma atenção mais, até na questão da visualização no salão. O cara com papel na mão é o iniciante, uma atenção maior em cima dele, né? Para poder dar aquela atenção, porque os 90 primeiros dias são o mais importantes dentro de uma academia, onde acontecem as mudanças físicas de comportamento, né? Então a gente bate muito em planos. A live não vende mensal, a gente vende acima de trimestral. O mensal é caro, que é para o cliente não comprar, porque 30 dias ninguém tem resultado, né? Ninguém tem resultado por 30 dias. Então a gente enfatiza disso que
30 dias é caro, nós não queremos vender. A gente quer vender pacote. Pacote traz resultado, traz benefício para o cliente, né? E a gente parte muito em cima disso. Boa, muito bom, muito bom. Show, galera. Assim, e como vocês estão vendo o futuro, cara? Assim, se a gente for ver, criar um futuro muito longe, mas assim, os próximos talvez 2 anos, assim, não é o que vocês enxergam de oportunidades ou desafios ou ameaças aí? Como é que vocês estão olhando? Até eu tenho conversado isso com o time lá e queria escutar a opinião de todo mundo aqui. No passado a gente conseguia, pelos números, saber algumas unidades que tinham muitos alunos, né? Então, sei lá, uma unidade tem 4.000, 5.000 alunos, né? Legal. Aí vai pulverizando essa história, né? Então São Paulo entra a gente, entra o Rei, vai entrando esse público aí, e aí, mesmo que a gente tenha uma onda muito grande de pessoas entrando na academia, nós vamos dividir, né? O que vocês enxergam disso? Se isso vai acontecer mesmo? Ou vocês acham que não, que as academias vão ter que aprender a trabalhar com um número um pouquinho menor? Vamos ser realistas, que hoje está um momento bom. Iniciar uma academia com 1.200 alunos é fantástico, né? Tem um monte de dono de academia que não acredita que isso esteja acontecendo, né? Com outros modelos de negócio. Se vocês acham que isso vai realmente continuar nesses números altos, ou vocês acham que vai ter uma... A pergunta está feita aí, o que vocês acham? O que eu vejo? A gente fala lá na Reifit que a gente busca o imóvel com modelo vencedor. Desculpa. O imóvel com modelo vencedor. Certo. A gente já sabe qual que é o imóvel ali com o modelo vencedor para nós. Aí chove um monte de imóvel pra gente. Esse monte... E caro, né? E caro. Fica uns 2 ou 3. Então o nosso crescimento a gente quer bem consistente. Vagas de garagem, se não tem, eu nem entro. Tem um modelo já, né? Já tem um modelo. Então, aí pegando um gancho que você falou, eu acredito que assim, a academia é raio. O cara que mora perto da minha academia, ele não tem por que se matricular na sua. Exatamente. Eu me proponho aí jantar num restaurante a 10 km da minha casa. Mas uma academia 10 km da minha casa, eu não vou. Perfeito. Não, restaurante tem que ir todo dia. É raio. Então, assim, como que eu vejo essa situação? Uma academia bem localizada, modelo vencedor do imóvel bacana. No meu entendimento, isso é parte do sucesso, né? E embasado nessas premissas desses 2 anos de planejamento, a gente espera nos próximos 2 anos, assim, continuar esse projeto, como diz um bom mineiro, né, do passo do boi, devagar e sempre, né? A gente entende que melhor que a velocidade é a direção. A gente projeta aí 15 unidades próprias, pelo menos por ano, fora essas que vão vir de 3, 4 selecionados, parceiros de negócio que vão vir junto com a gente, né? É isso. Otimista, pessimista? Nós somos muito otimistas. Na verdade, esse ano de 2022, o que nos travou de fazer mais foi imóvel. Né? O que nos travou, o que nos limitou em 2022 de colocar mais operações de pé foi imóvel. Então, sentei com um grande empresário de São Paulo aí semana passada, ele me abriu 250 imóveis em São Paulo. Se quiser passar alguns aí, passar. E a hora que eu olhei a linha lá era 250 e o cursor estava desse tamanho aí. Aí tá um desafio, né? Agora a gente está filtrando, né? Achando o modelo vencedor. E assim, fazendo próprias e, enfim, estamos muito otimistas. Aí. Os demais, fala lá. Eu acho que a atividade física, a academia, quanto mais tem adepto, né? Então eu acho que é igual tudo na vida, quanto mais tem, mais as pessoas... No início sim, vai ter aquela divisão, tá? Mas eu acho que o negócio gera mais clientes, né? Como a gente presenciou, clientes novos na academia, né? Eu acho assim, o maior desafio hoje que eu vejo em academia, cara, pandemia subiu tudo o preço, né? A construção civil duplicou, né? O que era uma máquina há um ano atrás, hoje já está 40%, 50% embutido numa máquina, né? E às vezes a gente não consegue repassar isso no consumidor final, na cobrança, né? Eu não consigo passar o que eu estou aumentando, né? Então, tem um equipamento, uma marca que a gente comprava, aumentou 40% do meio do ano passado para esse ano. E eu não consigo repassar isso para o cliente, né? Então, a gente revê até mesmo a questão do volume da venda, se a gente pode em algumas regiões trabalhar com ticket mais alto, com ticket mais baixo, trabalhando com volume, apesar de ter uma depreciação nos equipamentos, de aumentar a manutenção preventiva e corretiva. Mas eu acho que eu vejo para os próximos 2 anos uma perspectiva boa,
né? Até mesmo porque essa pandemia está acabando, eu acho que está voltando ao normal, o mercado está aquecido da construção, da importação, né? Então eu olho com bons olhos esses próximos 2 anos. Boa. Eu também consigo enxergar com bons olhos, né, sendo realista. Então, olhando para os casos anteriores de problemas mesmo que a gente enfrentou dentro da Gaviões, né, país entrando em crise e a gente conseguindo se manter, eu penso que a gente vai ter uma quedinha, né? Eu acho que a gente está numa alta aí, acho que ainda vai subir, mas um tanto bom. Mas a gente consegue se manter se você tiver, né, uma constância ali na entrega daquilo que você está fazendo. O Léo, ele tem uma qualidade nele que ninguém da família tem igual. Ele investe muito pesado em máquina. Então, tipo, se tiver que investir 100 mil em uma unidade em equipamento, ele vai e ele investe mesmo. E ele experimenta as máquinas, né? Ele não compra só por nome, né? Ele vai, ele experimenta, ele vê a biomecânica, se vale a pena ou não, beleza, então ele compra. E isso os nossos clientes sentem, a maioria dos nossos clientes elogiam muito esse diferencial. Óbvio que o ponto com o estacionamento, não tem dúvidas disso, né? As academias precisam ter estacionamento. Seu aluno precisa ir até você e ter um lugar para estacionar o carro. Hoje em dia não tem, principalmente em São Paulo, não tem estacionamento suficiente para todo mundo. Então você tem que pensar no ponto certo, sim. Mas o Léo, ele sempre, inclusive na época de crise, assim, a gente, tipo, pelo amor de Deus, segura um pouco. Ele sempre foi muito consistente ali no investimento dentro da academia. E o nosso cliente vendo, ele fica, né? A gente já teve casos assim, de abrir 2 academias bem próximas da nossa, que é a unidade de Guarulhos principalmente. Eu estava na época na gestão ali de Guarulhos, cheguei para conversar com ele desesperada. Léo, muita gente evadindo para ir para outra academia. Como que a gente faz agora? E eu entrando em desespero. Ele, 2, 3 meses, espera um pouquinho, é novidade, é normal. O pessoal vai, experimenta, quem gostar fica, quem não gostar volta. Fica tranquilo. E de fato, é isso que acontece. Tem cliente para todo mundo, né? Eu acredito muito nisso. Não acredito muito nisso de vai ficar todo mundo com um pouquinho? Sim. Não, acho que não. Acho que o mercado não é melhor. Exato. Eu tenho uma preocupação nessa relação. Eu gosto sempre de olhar os 2 lados. Que é o que você falou, o crescimento. Quando a gente olha do crescimento do nosso mercado, eu gosto muito de fazer uma analogia com os anos 90. Os anos 90 foi o boom das academias. Então, assim, a gente teve o boom das academias, porém, muitas das academias não estavam preparadas para receber esse boom. Então, do mesmo jeito que teve uma quantidade grande de entrantes, teve uma quantidade grande de desistência. E a preocupação, muitas vezes, é o seguinte, não é perder o meu cliente para refit, porque eu sei que ele continua fazendo atividade física e talvez ele possa voltar. O problema é quando a gente perde ele para atividade. Porque ele fala, eu sabia que isso não ia funcionar para mim, eu sabia que isso não era para mim. E aí ele deixa de praticar atividade física. Eu acho que esses entrantes que estão vindo hoje são muitos, talvez, desses. Sim. E aí a pergunta é o seguinte, eu acredito sim, o mercado tem tudo para crescer, está aquecido, porém é o seguinte, como é a experiência que a gente está entregando? Legal. Na ponta do negócio, quando a gente olha para a ponta do negócio, as pessoas que estão lá na frente, elas estão preocupadas em entregar uma boa experiência, elas estão preocupadas com as pessoas, ou muitas vezes a gente também está preocupado em olhar para alguns dos grandes players do mercado e simplesmente copiar o modelo de entrega deles de alguma maneira ou de outra, sem se preocupar com a nossa prototipia, como nós desenhamos isso e entregamos isso. Que aí sim faz a diferença. Se eu abrir uma academia do lado, como nosso amigo estava falando para mim, assim, falou, mais ou menos isso aí demora 90 dias, dentro de 90 dias estabiliza e volta tudo normal, tá tudo certo. Mas por quê? Porque tem um DNA, tem uma metodologia, tem um processo. Então eu só acho o seguinte, eu vejo que a gente hoje tem muitos entrantes dentro do nosso negócio, eu acho isso uma oportunidade muito grande. Quem está trabalhando sério está colhendo o resultado disso. Porém,
Tenho trabalhar sério, porque é uma marca grande, investe em marketing, está fazendo a lição de casa do ponto de vista de entrada, de captação. Agora a preocupação é o seguinte, o que você está fazendo para reter o teu cliente do ponto de vista de entregar um serviço de qualidade. E quando eu falo serviço de qualidade, não é do ponto de vista de quantitativo, né, mas qualitativo ali, para fazer com que essa pessoa venha fazer um processo de aderência à atividade física. Ele pode até sair da minha academia, mas vai treinar na dele. Ele não vai parar. E talvez amanhã vai para dele, depois volta para a minha. Eu acho que essa é uma preocupação que, do meu ponto de vista, precisa existir em todos os gestores hoje no mercado. Eu acho bem legal você ter citado isso, Carlinhos, porque na Gaviões, há muito tempo, a gente colocou um espaço exclusivo para quem é adaptação, para quem está entrando, para quem não conhece nada. Inclusive, eu recebi 2 feedbacks ontem mesmo, a gente conversando sobre eu vir aqui e tal, e as pessoas colocaram para mim, você acredita, eu não ia para a academia por vergonha de não saber utilizar o equipamento, de ter que perguntar como eu utilizaria o equipamento. E às vezes a pessoa quer entrar na academia, mesmo o instrutor estando ali, já sabendo utilizar o equipamento, já sabendo tudo, né? E a gente fez um espaço exclusivo, é junto com a musculação, mas ele é um espaço assim, de um aglomerado de maquinário, para a pessoa realmente saber executar o treino certinho ali, para a hora que ele ficar solto na sala, ele não ficar perdido, ele não ficar, né, nesse estado aí, tipo, não sei como fazer, fiquei sem graça, não gostei disso, isso não deu resultado pra mim, tô saindo fora. Então isso, de certa forma, eu acho que é um diferencial da Gaviões, mas é algo que realmente é necessário, sabe? Porque, de fato, há essa preocupação. A pessoa entra, né, achando que já vai emagrecer, já vai, né, criar o tônus ali e tudo mais, e sai com essa decepção de não é tão fácil assim. Exatamente. Só complementar um negócio, você falou uma coisa que, desculpa só, mas para não perder esse gancho. Como que a gente cria isso de uma maneira inteligente e sem custo? Porque aí também tem uma relação que pode contribuir para quem está escutando a gente. Legal. Um grande player do mercado, no passado, eu lembro que quando eu entrei na academia, quando começou esse modelo de negócio, eu entrei na academia, você tinha as esteiras, um papelzinho do lado, escrito, botão número 1, você liga, botão número 2, você desliga, número 3, acelera, número 4, desacelera, eu não me lembro, mas era algo mais ou menos assim. Eu olhei para isso e falei, cara, acho que estão pensando que os clientes são tudo imbecil. E depois, cara, eu falei que eu fui criar consciência sobre isso, né? Eu falei, cara, não é isso, tá dando a independência para a pessoa ter o autosserviço de uma maneira sem que ele precisa ficar lá, como, que nem acontece em restaurante, o cara tem que ficar levantando a mão para chamar o garçom, né? Só que dentro de uma academia isso é constrangedor, né? O cara tá levantando a mão e tá falando assim, olha como eu sou cabaço, eu não sei usar o equipamento, né? Então, como que cria essa relação? E aí entra um desafio nosso, porque quando a gente olha, na grande maioria dos modelos que a gente tem aqui, são modelos que você tem. Você falou, tô abrindo uma academia com 1.200 alunos, de porta fechada eu tenho 1.200 alunos. Sim. Como que eu atendo 2.500, 3.000 alunos de uma maneira, porque a gente sabe que você nunca vai ter professor suficiente, nenhum de nós aqui, para poder atender uma demanda dessa, mas criar uma inteligência para que essa pessoa se sinta bem atendido de alguma maneira, mesmo que seja no autosserviço, como acontece quando a gente viaja para outros lugares do país, né, ou fora do país, que você tem o autosserviço, mas você fala, que legal isso aqui, que experiência bacana. Então, só para... Fala aí, Marcelo. É que aqui no Brasil ainda não tá nessa vibe, né? Não. Fala aí, como você tá vendo o futuro aí? Eu tenho a mesma preocupação com Carlinhos, assim, eu acho que tem uma galera que nunca entrou em academia, como vocês falaram, que tá entrando. O que a gente vai entregar para esse pessoal? Porque se eles não tiverem uma experiência boa, eles vão embora, né? E aí eles não vão trocar por vocês, eles vão trocar por qualquer outra atividade que ele fazer. Então, vai vir mais pessoas, a gente tem um número pequeno de pessoas fazendo atividade física hoje, impressionante, né? Ainda mais em academia. E a minha preocupação, como nós somos muito menor, a gente atende um número menor de pessoas lá, a gente está se preparando para isso, porque a gente já está vendo uma demanda de pessoas com 60 anos que nunca entraram na academia. Também lá está acontecendo isso aí. E essa experiência tem que ser a melhor de todas para esse cara se sentir valorizado, se sentir acolhido, né? Nosso modelo é tentar sempre dar um bom atendimento para o cara para essa experiência dele ser boa. A gente vê que Porto Alegre
alguns conhecidos meus, a gente está chegando, eu já passei do número que eu tinha antes da pandemia, mas muito pouco, né? Vocês 30%, é um baita número. Aí em Porto Alegre tem sazonalidade, né? Frio, maio, junho e julho, é um desespero. Os caras não querem nem sair pra trabalhar. É 10 meses de frio lá, né? Os caras não querem nem sair pra trabalhar. Tem dias que é 2 graus, 3 graus, a sensação térmica é horrível. Esse final de semana lá, a sensação térmica é de -8 algumas cidades. Como é que vai dar academia? Manaus 38. Manaus 38. Não, mais 38. Não, Não, isso já tá- menos 8, mais 38. Ali em Cuiabá, acho que deu 17, 18 graus, eu de bermuda e chinelos nego de todo. 6 horas da manhã, 28 graus, 6 horas da manhã. Então, lá tem muito isso. O frio também atrapalha um pouco. Mas a gente já está vendo uma procura maior e as pessoas nunca entraram numa academia. Porque o meu medo maior é esse. Se eles caem numa academia que ninguém dá atenção, é 2, 3 vezes dizer, cara, eu nunca fui, às vezes parece que foi horrível. A gente vai, o mercado vai perder esse cara para outra coisa. Esse é o meu medo. Peter, eu já trabalhei em várias empresas grandes, porque eu também fui acadêmico, fui professor, né? Trabalhei em companhia atlética, várias empresas grandes, né? E aí, nesse caso, a gente tem uma questão de setorização, né? Que ajuda bastante na questão de não ficar aquele setor vazio, o cliente não se sentir sozinho, né? E com relação a números, a indicadores, o Evo tem uma ferramenta muito boa, né? Tanto para quando o cliente entra, para saber de onde ele conhecer sua academia, para quando ele sai, o motivo da saída, né? E geralmente 70% vai ser serviço, né? Que é o tô sem tempo, que a gente sabe que é a questão do serviço, né? Que ele tinha tempo para entrar e depois não tem tempo mais, né? E aí essa ferramenta é muito legal, porque a gente tem que ter muito cuidado no nosso sentimento dentro do negócio. Se a gente realmente é assertivo. E a ferramenta mostra que é número, eu não sou engenheiro, mas eu acho que o número é importante, né? De você olhar para os números e de saber pegar a pizza e a fatia, ver lá, X% mudou de cidade, X% é a questão de não ter tempo, que eu acho que é o que lidera na questão do cancelamento, né? Que a gente tem que interpretar esse não ter tempo, e aí funciona a pós-venda, pós o cancelamento, essa nova oportunidade, e fazer uma pesquisa de satisfação, saber realmente o motivo, e isso reverter na questão do melhor atendimento ou no melhor serviço. Hoje em dia eu acho que assim, eu penso como cliente, né? Eu acho que o negócio tem que pensar como cliente. Então o check-out é bastante importante, que é o que ela falou anteriormente na quantidade de máquina, né? Se tiver que investir mais, eu acho que vale a pena ter máquina repetitiva para não ter aquela disputa por máquina. O investimento vai ser maior, mas eu acredito que o retorno vai ser melhor, né? E a fitness, o retorno não é a curto prazo, não tem jeito, né? O cara que entrar achando que vai ter o retorno rápido não existe, né? É um percentual em cima do investimento muito baixo, nesse percentual. Né? Legal, muito bom. Queria inverter pro Bruno, cara. Ele fez uma pergunta para todo mundo aí, vamos ver a opinião dele, cara. Como você tá vendo essa Eu acho sim cara, que muitos entrantes, muitos entrantes e muita rede bem organizada, como as nossas aí, com prédios bons, com atendimento bom. Eu gosto de enxergar os negócios como maduros de todo mundo. Eu já imagino o atendimento dele muito bom, da Live muito bom, da Gaviões, de todo mundo aqui muito bom, assim como eu considero o meu. Lógico que sempre tem que ter melhoria, mas a gente já está num nível de atendimento que resolve a vida do cliente, né? Pensando em prédio, pensando em infraestrutura, maquinário e tudo mais, eu ainda acho sim que vai ter dar uma achatada em todo mundo e ficar um pouquinho mais distribuído, né? Eu acredito nisso, principalmente nos grandes centros. Muita gente, né, procurando salão para montar academia. Às vezes a gente também tem essa busca incessante por salão em todo lugar, salão com viabilidade de espaço, estacionamento e preço, eu coloco os três, né? E se você está negociando na semana que vem, uma outra academia alugou. Então assim, tá acontecendo isso, se você marcar a touca ali, outra aluga, né? Então eu vejo que isso vai, daqui a pouco todo mundo ficou mais maduro e inaugurou. Eu acho sim que pode ter dar uma achatada, sofrer um pouquinho mais as academias menores que realmente estão ali lutando para ficar em pé, né? A gente deve ver isso em todas as cidades aí, aquela academia que é um pouquinho menor e tal, então acho que vai dar uma equalizada nos números, é o que eu tô... Você acha que está crescendo? Não, está crescendo, vai estabilizar, eu digo assim, aquelas academias que tem muito alunos numa unidade só pela região, de repente monta um do lado, o outro do outro e vai dar uma pulverizada. Não é que eu acho que não vai ter tantos alunos assim, né? Mas tem regiões que você tem uma densidade tão grande e uma academia só. Aí no raio, sim,
Se monta uma mais próxima, sai um pouquinho, vai lá e dá uma equalizada. Né? Legal. É isso que eu acho. Que eu brinco isso lá dentro, que é trabalhar na folga. Então, o que é trabalhar na folga? Trabalhar na folga é quando está entrando muito dinheiro e muito cliente e você opera a academia sobrando. Eu gosto de trabalhar tudo, o formato dos meus negócios é trabalhar enxuto. Então, isso eu já me preparo para quê? Para trabalhar enxuto. Se perder 300 alunos, 500 alunos, nós vamos ainda permanecer em formato rentável, que funcione, que atenda bem e que eu consiga manter o negócio em pé, né? Então eu falo que a gente tem que trabalhar nesse formato enxuto. Vocês acham que tem algum modelo de academia? Porque hoje você tem as low cost, vocês têm a tradicional, né? O pessoal gosta de chamar aquela academia que tem musculação, a ginástica um pouco tradicional, mas vocês acham que tem algum modelo? Tem as arenas agora que estão crescendo no Brasil, os estúdios, as boutiques, né? Para o futuro, talvez quem está entrando no mercado, tem algum modelo, vocês como empresários bem-sucedidos, que vocês enxergam que é o modelo mais adequado para o futuro? Eu não vejo modelo, eu vejo agregar mais serviços, independente do ticket, né? Eu acho que desde a academia o ticket mais baixo, a low cost, a uma academia com ticket mais alto, eu acho que você pode, dentro do seu negócio, agregar mais serviço para poder aumentar ticket, né? Mesmo aquela pessoa com uma renda menor, mas quando você agrega alguns serviços adicionais, acaba ela comprando porque ela compraria em outro lugar. Né? Então, por exemplo, o nosso negócio, a gente está pensando agora em entrar beleza dentro do negócio. Eu acho que o público de academia é um público vaidoso, então pode agregar beleza dentro do negócio e você melhorar o ticket, né? Eu acredito nisso. Os demais? Olha, eu acho que musculação vai ser sempre musculação, longevidade é musculação. Eu acho que tem público para todos os outros tipos de academia. E acho até interessante que às vezes entra por outros meios, né? Vai fazer um crossfit, por exemplo, mas aí depois percebe que preciso dar uma fortalecida, preciso dar uma... Né? Acho que a gente tem que jogar junto com esse time aí, né? Exato. Eu sempre falo isso. Vamos Exato. junto com o beach tênis, precisa fortalecer. A bike que teve a febre precisa ir para academia, a gente tem que jogar junto. Eu percebo muito isso. A musculação, ela tá muito nessa longevidade. Vocês colocaram uma coisa legal, que até contribuindo um pouco para essa formação. Os alunos hoje, de vocês mesmos, eles estão matriculados em muitas vezes mais de uma academia. É impressionante isso, porque o cara às vezes quer fazer a musculação na Gaviões, mas ele gosta de pedalar e nadar. E isso a gente vê como uma tendência muito grande acontecendo. Né? Ele logo no nosso aplicativo, fala, você quer entrar na academia da Gaviões ou você também é matriculado no Spain lá? Então, onde você quer ir? Então isso é uma coisa que a gente está vendo do cara. Essa relação nossa de custo-benefício, eu acho que é difícil um outro modelo conseguir ter tanto sucesso. Né? Lógico que os estúdios, isso daí eu vejo que vai aumentar, é tendência, dá para ver no mundo inteiro, mas eu brinco que a Ferrari é um objeto de desejo, né? Mas o carro mais vendido no mundo é o Corolla, né? Então é o custo-benefício, né? Então a realidade é que nosso formato ele tem uma gama muito maior de pessoas que podem praticar ele. Ter acesso. Não, muito bem observado. Assim, qual que é o modelo perfeito? É multifatorial, né? É o que o cara consegue pagar, é o custo-benefício, se está perto ou não da minha casa, se está na minha rota aqui do trabalho, se eu consigo parar o carro quando eu estou indo embora. Então eu acho que é bem multifatorial e aí tem uma análise, às vezes até um pouco mais específica de onde está entrando, né? Estudar um pouco o mercado local. Esse é o meu entendimento. Marcelão? Cara, eu acho que os estúdios é algo que vai bem forte. A gente vê lá em Porto Alegre muitas pessoas procurando um atendimento mais personalizado. Né? Então, estúdios aí que tem 3, 4 pessoas por hora, eu acho que até estou pensando em abrir um estúdio lá nisso aí também, nesse outro ano, porque apesar de a gente ter vários serviços dentro da academia, tem muita gente querendo mais atendimento, pagando mais por isso, dando mais valor à saúde, né? Se a gente conseguir pegar essa galera e atender eles de uma maneira mais personalizada, também é um bom nicho para nós. Marcelo, dá para perceber aqui, não sei se é a leitura, que quando você fala que você teve uma academia de 400 metros com 1.200 alunos,
seu atendimento tem um nível de bom. muito bom, muito diferente do que às vezes a gente tenta fazer, mas não consegue. Mas você, provavelmente você tem esse atendimento aí que todo mundo fala, opa, essa é a academia que eu quero treinar. Eu nunca gostei de atendimento porque eu sou chato. Isso é legal, né? Mas foi durante uns bons anos caminhando, gente. Legal. E era uma loucura, mas 40, 50 minutos não dava pra dar, né? Eu acho que tem 2 pontos aí, eu adoro ser polêmico. Cara, eu acho que você tem uma relação, pensando como produto, dentro dessa relação, a gente tem que estar falando agora, tem uma porrada de entrantes, né? E será que entrante é dono de academia montando? Entrantes, alunos, praticantes. Será que esses caras não vão ser, daqui no futuro, aqueles caras, eu vou olhar, quando você olha para o mercado americano hoje, você vê a maioria das grandes redes aumentando muito a parte de peso livre, né? Isso é uma tendência que está acontecendo lá fora. Talvez, será que também não é por isso, né? Porque o que acontece? O cara, ele entra como um usuário básico, aí ele começa a gostar, na hora que vai ver que tá fortinho, e isso demanda, né? Aquele monte de gente no card começa a sair peso livre, começa... Então talvez isso seja uma coisa que para olhar para o futuro, olhar para, né, será que não é uma tendência a gente começar a olhar de uma maneira diferenciada para os nossos pátios? Você tem uma outra relação, falando aí de modelo de negócio, que aí me preocupa, né? E aí quando preocupa é uma dica, né? Para cada modelo de negócio, talvez a coisa mais correta a se fazer é você ter uma vertical que cuide apenas desse modelo de negócio, né? Eu vejo que muitos gestores muitas vezes saem fazendo... Pô, agora, pegar um exemplo do Marcelo, tá, Marcelo? Vou montar um beach tênis. Será que é o teu business? Entende o que eu tô dizendo? Será que é nesse lugar? Pô, será que se eu focar naquilo que, cara, eu entendo daquilo? Porque hoje você criar uma vertical diferente, teoricamente você vai precisar de um cara de marketing só para cuidar dessa parte. Teoricamente, você precisaria de uma pessoa de operação ali que só entende e visualiza aquilo. Quando você não tem uma estrutura dessa, vira aquilo que eu acho que muitos de nós já passamos por isso no futuro, é eu cuidando de tudo. E quando eu cuido de tudo, eu não cuido de nada, porque é difícil eu entender de uma academia que muitas vezes ela só tem musculação e coletiva, e ao mesmo tempo eu tenho que fazer marketing para o beach tênis, marketing para natação, marketing para a parte de estética, e aí vira um Frankenstein coletivo ali dentro de tudo. Então, assim, foco, eu acho que nesse momento a gente talvez tenha que tomar um certo cuidado também para não se empolgar dentro dessa relação e voltar aos anos 90, que as academias ofereciam, pegando o que o Peter deu de exemplo, né, ofereciam um monte de coisa, né, e acaba virando um grande elefante branco na mão do gestor, porque é um monte de coisa que fica dando um pouquinho só de rentabilidade, mas um trabalho muito grande. Um exemplo, lanchonete. Eu tinha lanchonete nas minhas unidades, mas eu nunca tinha um cara às 6 horas da manhã para abrir a lanchonete. Aí o cara que ia treinar às 6 horas da manhã ficava louco, porque, mas nunca funciona a lanchonete. O cara que saía às 11 horas da noite, cara, nunca tem ninguém. O dia que eu tirei a lanchonete, ninguém mais reclamou que não tem. Por quê? Porque você não reclama daquilo que você não conhece, daquilo que você não tem. Então, muitas vezes, não ter é melhor do que você ter, né, dentro da situação. Então, por isso que eu quis ser um pouco polêmico dentro dessa relação em cima disso, entendeu? Boa. Boa, galera, acho que se a gente ficar aqui, a gente vai ficar até... O papo é bom demais aqui, a turma está doida. Muita história boa. Eu queria, pra gente encerrar um pouquinho, né, que vocês contassem um pouco aí, compartilhassem. Eu sei que a história de sucesso de vocês é uma somatória de coisas, mas se vocês puderem compartilhar com alguma coisa que fez diferença nessa trajetória de vocês, para o pessoal que está ouvindo a nós, assim, cara, alguma coisa que de fato foi um game changer para vocês, uma coisa que mudou o negócio de vocês e que é um diferencial da liderança de vocês, das coisas que vocês colocam atenção, alguma coisa que esse pessoal precisa ficar atento, que vocês compartilhariam aí de conhecimento, de experiência, de sonhos, ou seja, para essa turma aí que está nos assistindo aí, que ainda talvez não conseguiu montar uma rede como a de vocês, mais de uma unidade, enfim, que está aí angariando esse sonho de vocês, e o que fez vocês chegarem aí, aonde vocês chegaram? Eu acho que conhecer bem o negócio, né? Eu acho que
quando você conhece bem o que você trabalha, você domina mais fácil. Ouvir bem os clientes, né? Que eu acho que você aprende muito com os clientes, né? E essa parte é muito importante, né? E ser bem agressivo, né? Eu acho que o mercado hoje você tem que ser agressivo, tem que estudar os concorrentes bastante, ver onde é que é o calcanhar de Aquiles deles, o que ele não oferece você pode oferecer, ou o que ele oferece você oferecer melhor, né? Eu acho que todos os clientes buscam serviço. Ninguém busca uma academia por uma razão só, né? Porque chega lá depois não tem mais aquele encantamento, né? Eu acho que você tem que sempre ser o melhor no que você faz. Acho que esse é o segredo. Ser apaixonado pelo negócio. Não estar ali só pelo dinheiro. Você está ali para mudança de hábito. Promover com a atividade física a mudança nas pessoas, né? Porque isso eu acho que fica mais marcante. Boa. Carlinhos? Cara, eu acho que uma dica, como você falou, né? Essa relação do Game Changer, eu acho que pra gente, pra mim específico, falando como Califórnia, foi sair e entender que, cara, não dava mais pra eu querer fazer tudo. Ser o polvo da operação. Não dava para eu ser marketing, ser o gestor técnico, ser o gestor de vendas, querer fazer tudo, né? Então, assim, eu precisava literalmente estruturar a empresa, fazer com que ela fosse rentável, para que eu tivesse essas pessoas me ajudando ali e a construir essa relação. No momento que a gente entendeu que a gente precisava ser profissional realmente, né, o jogo mudou. Né? Aquilo que eu achava, por muito tempo que eu achava que eu não vou fazer isso porque isso vai ser um custo e eu não tenho como pagar esse custo. No momento que a gente tomou a decisão de fazer isso, deixou de ser um custo. Né? Isso para a empresa passou a ser um investimento com um grande retorno em cima disso. Então, eu acho que assim, todo gestor, acho que ele precisa parar um pouquinho e falar, peraí, como que eu faço para ser um gestor? Né? E realmente tocar o meu negócio com cabeça de gestor. O que a gente está falando aqui, olhando dentro em cima dessa mesa e olhando grandes players que a gente tem no mercado. Né? Então, eu tenho um engenheiro aqui, então assim, cara, ele é o profissional de educação física? Não é, ele é um gestor. Então, não é, agora eu não preciso ser um profissional de educação física para o meu negócio acontecer. Então tá aí, tem grandes exemplos no mercado hoje, eu acho que esse talvez seja um grande segredo nosso que ajudou a gente a chegar onde a gente chegou. Legal. Brunão? Legal, a ideia é essa também, a gente já, como não é da área e realmente precisa de assessoria, fica até mais fácil a gente não fazer tudo nesse modelo que, por exemplo, a gente tem lá. O que é não fazer tudo? É ter as pessoas certas para fazer o marketing, a área técnica. Então eu adoro conversar com o professor, porque eu devo ser um cara legal, porque eu falo, faz como você aprendeu a fazer. E cada professor tem um formato de trabalho, tem um treino específico que gosta de passar, e a gente acaba confiando neles. Mas uma coisa é fundamental nas operações nossas, que é o clima interno da academia. E aí, o clima não físico, o clima entre as pessoas, né? Então, acho que a gente cria duas comunidades dentro da academia, e é isso que eu bato incessantemente. O clima entre eles como equipe interna, professor, estagiário, recepção, limpeza, aquela história toda, onde todo mundo tem que ser harmônico isso daí. A gente não tem dificuldade com o horário. Eu falo, se você trabalha de manhã e precisa ir para a praia, fica à vontade. Já resolveu com o seu colega aí que ele vai cobrir você e tal? Eu não quero saber quem vai vir. Vocês são responsáveis por se organizar, né? Então, como a gente abre todo dia no ano, aí eu falo, se sou eu sou professor no seu lugar, eu já ia estar esquemadinho que no Natal eu não queria vir aqui. Eu já ia pegar todos os outros feriadinhos com uma colega e falar, você me cobre nesse dia. E isso gera dentro do time, né, essa autonomia, e eles acabam tendo um ambiente gostoso de ficar. Eu falo que ninguém é obrigado a trabalhar num lugar que você não tem desgosto de ir a trabalhar, né? Isso aí já não funciona. E a outra comunidade que eu acho que tem que se formar são dos alunos mesmo, né? Então, você ter alguma coisa que incentive eles a viverem ali numa comunidade, né? A aula de dança sempre vira uma comunidade, geralmente da mulherada ali, que faz festa, que faz algumas coisas. A turma do maromba ali, a gente sempre promove alguma coisa que
que eles se identifiquem e venham junto. As tribos. As tribos, eu acho que isso é importante, porque você se sente inserido num contexto, né? Então eu gosto disso na academia e a gente vem lutando para... eu acredito que fica legal. Por quê? Perde um pouco essa coisa de vou para outro lugar. O cara tá bem ali, você tá atendendo bem, o prédio é legal e você tem uma familiaridade com os seus colegas, o seu amigo ali, por que você vai procurar outro, né? Então a gente gosta muito dessa comunidade. E lá, Thiagão, o que mudou a vida aí? Então, o que eu acredito muito e que a gente está trabalhando insistentemente na REI? Liderança. Liderança. Muito pegando um gancho que o Carlinhos falou, liderança forte para cuidar dos talentos internos, dos funcionários internos, direcionamento, organização, rotina, liderança para cuidar dos alunos, liderança para cuidar dos números. É basicamente isso. Porque se você olhar para as academias aqui, a gente compra os mesmos equipamentos, a gente certamente divide a mesma arquitetura, né? Os prédios são muito próximos. E a liderança é quem vai dar a organização, a cultura da organização, que vai trazer clima, que vai trazer atendimento. Eu tenho certeza que o atendimento dele é brilhante, porque ele é o dono, ele está carregando o balcão lá, ele faz acontecer. Nós, como rei, temos um desafio gigante, que é implementar essa cultura em quem não é dono, é um cara que é liderado. Então, assim, no meu entendimento, a âncora da rei que a gente está construindo, que a gente é muito jovem, liderança. Com esses 3 olhares, liderança para cuidar das pessoas, reter os talentos, tirar que eles entreguem o que eles têm de melhor, cuidar dos alunos e resultado. Os caras têm um pão de metanoia, hein, cara? Né? A gente acredita numa tríplice bem legal também. Tem tudo a ver com isso aí, muito legal. E lá na Gaviões, como é que funciona? Bom, lá na Gaviões o Léo, ele tem um olhar, o Léo e a Rose, eles têm um olhar muito de exigência. Eu vi bastante o Carlinhos falando ali, eu falei, caramba, meu, parece muito o Léo falando, porque o Léo também é bem polêmico. Se você sentar numa mesa com o Léo, ele vai ser bem polêmico, porque ele conhece muito na veia, né? Ele passou por tudo. Então, às vezes a gente chega com uma ideia lá mirabolante e fala, isso daí já rolou, foi uma febre, mas já passou. Gente, vamos continuar, manter a nossa aqui bem firme no que a gente sabe fazer de certo. Mas eles são muito exigentes, então eles visitam as unidades, eles costumam conversar com clientes super antigos que treinaram com eles lá no começo, lá na primeira garagem que eles abriram, eles ainda têm contato. Eu acho que é um diferencial, acho que é o dono ser exigente, né? Ter essa exigência como cliente, sabe? Se eu fosse cliente sentando nessa máquina, eu ia estar feliz? Se eu fosse cliente vendo o professor, que né, eu cheguei na sala ali, o professor não me cumprimentou, eu ia estar feliz? Eu acho que essa diferença de, tipo, às vezes tá tudo rodando, tá tudo dando certo, muito resultado, mas peraí, cadê a exigência ali de realmente entregar o melhor? Eles têm isso. E um segundo ponto é que a gente se preocupa muito com treinar quem já está com a gente. É muito difícil a gente hoje encontrar pessoas no mercado que já venham preparadas. É praticamente impossível hoje em dia, né? Muita concorrência, de fato, muita gente buscando aí esse pessoal que já chega com brilhantes, né? Então a gente está treinando essa galera. Então a gente tem como se fosse uma universidade própria dentro da Gaviões, treina a galera para se tornar líderes e tudo mais. Com a nossa cabeça, com o nosso know-how. Sendo bem bacana também. Sendo uma experiência bacana. No mesmo gancho, acho que todos falaram em organização, planejamento, né? Esse foi o que mudou lá, Marcelo. Tive que aprender, sou educador físico, nunca organizei nada, nunca vi números na minha vida. De um tempo pra cá, a gente começou a mudar. E relacionamento. Para mim, relacionamento com equipe, como você falou, um ambiente de trabalho bacana, é tudo, porque a equipe Europa está de frente com os teus alunos o tempo inteiro. O professor mal-humorado, ele te manda muitos de aluno igual. É isso. Então, tendo uma equipe legal, tendo um relacionamento com o chão da fábrica lá, até os top ali, os diretores aí, eu acho que isso faz um baita diferencial, porque te relacionando bem com a equipe, você se relaciona bem com os clientes. E aí tu sabia que tua clientela começando a se entender, tu cria uma retenção muito forte. O aluno conversa com o aluno, não troca tudo com a academia do lado. Eu acho que
para mim, assim, o grande segredo é se os alunos se relacionarem entre si, ninguém vai sair de um lugar que tá bom para arriscar no outro, porque é R$20, R$30, R$50 mais barato. Então, o relacionamento para mim é tudo. Show de bola, galera. Poxa, galera, acho que vocês devem ter curtido aí, eu curti muito, cara. Queria agradecê-los aí, dava para ter ficado aqui mais uma hora aí. Mas obrigado por terem vindo, obrigado por nos dar a honra de poder servi-los aí na academia de vocês. É um prazer enorme poder aí fornecer e estar junto dessas histórias de vocês. Esperamos que o nosso casamento seja por longa data aí, cara. E espero que você que esteja aí tenha aprendido. Eu aprendi muito hoje. Então, muito obrigado de coração a vocês aí por essa contribuição. E tenho certeza que todo mundo que está ouvindo vai agradecer também e vai conhecer vocês aí. A gente vai colocar o nome de vocês no final, aí no acesso ao site de vocês, aí para conhecer um pouco melhor o projeto de vocês. Muito obrigado aí por estar aí com a gente. Obrigado, Peter. Obrigado.